vamos descobrir não os mais importantes comandos, mas um conjunto de comandos que vai te fazer caminhar sozinho, tá bom? Só que, antes de ir para esse tema, eu fiz algumas anotações do evento anterior, por exemplo, uma grande dúvida do nosso amigo Altamir, e aqui separei 3 coisas que eu acho muito importante complementar daquele dia anterior. É o seguinte, tá? O tempo todo, no nosso encontro anterior, eu dei exemplos de uma pequena imagem, nós fizemos uma imagem com a aplicaçãozinha em Python, e eu exibi que estava guardado no meu localhost, né? No meu hub local de imagens, no meu computador. E o Altamir perguntou assim, Edson, você me explicou então que quando você cria um Dockerfile, imagina que eu pedi um from Ubuntu, né? Eu expliquei que, por padrão, o Docker vai fazer olha, tem a imagem do Ubuntu aqui nesse computador? Tem não. Então faz um Docker Pull. Vai no Docker Hub, que é um hub internacional, público, gratuito, e faz um pull daquela imagem para o computador. Depois que a imagem está no computador, ele dá sequência pelo seu Dockerfile. Mas aí, o Altamir falou com a gente assim, Edson, e se eu não quiser que o meu Docker, né, ele pegue a imagem, ele tente pegar a imagem do Docker Hub? Porque eu tenho imagens, por exemplo, que está armazenada no JFrog, né? Nós vimos também que existem diversos hubs de imagens. Tem o AWS SR, tem o Google Container Registry, mais o que? Tem o Azure Container. Então, existem vários locais de armazenamento de artefatos, beleza? E o JFrog é um muito famoso, é excepcional, muito bom. Então, aqui está uma pequena explicação do seguinte. Altamir, se estiver aqui, é o seguinte, meu amigo. Quando você cria uma sessão no seu ambiente local, tá bom? Você pode usar o comando docker login e especificar o repositório, o hub que você quer que ele cheque aquela imagem, tá bom? Exemplo, aqui é como você se conectaria do seu servidor dentro do JFrog. Ali você vai colocar seu usuário e sua senha, tá bom? E, por exemplo, Edson, como eu te perguntei anteriormente, eu quero fazer um pull de uma imagem ABC que está no JFrog. Você pode fazer um pull especificando o path para aquele servidor lá no JFrog, a imagem e o tag name. Significa que, nesse instante, você não está especificando que, ô Docker, vai no Docker Hub público pegar minha imagem. Eu estou dizendo que é para você ir no JFrog. Lá tem a imagem que eu quero. E não se esqueça que essa linha que eu estou dizendo aqui no Docker Pool pode ser para qualquer hub. Somente não esqueça de fazer a autenticação dele previamente. Bem, se então eu fiz o pool da imagem que eu quero, independente do hub que você usou, seu computador local, seu ambiente local já está munido das imagens que você pode usar em seu Dockerfile. Aí sim você pode fazer seu Docker build, gerando essa nova imagem, e assim você pode armazenar, pode guardar, pode até fazer um push para um outro repositório qualquer, até mesmo para o JFrog. Tudo bem? Então, esse primeiro tópico que eu estou exemplificando que você pode trabalhar com diversos hubs. Basta autenticá-lo, primeiramente. Tá bom? Não se esqueçam, tendo dúvidas, fiquem à vontade em questionar. Outra coisa importante. Meus amigos e amigas, quando estamos começando, não tem problema não, tá? A gente tem o nosso computador e ali tem o Docker, eu tenho as minhas imagens locais. Vocês um dia vão trabalhar numa empresa muito grande, tá? E as imagens que você vai precisar usar, às vezes, não estarão em seu computador, por várias características, questões de segurança, questões de confidencialidade, whatever. E essas imagens, elas podem estar, então, por exemplo, no AWS SR da empresa, tá bom? Aí eu te faço a pergunta, e aí? Você fez a sua aplicação, né? Eu tenho a aplicação lá que nem André, eu tenho o meu Java todo pronto, me ajudaram a fazer o Dockerfile, mas eu não posso compilar aquilo, eu não posso fazer o Docker build na minha máquina, porque eu não tenho as imagens que eu preciso. Então, o que é muito comum, né, pessoal? Principalmente no contexto DevOps.
Eu tenho o meu ambiente local, que aqui eu chamei de dev.env. Tenho o meu código-fonte do meu Python, meu Node, whatever, meu Java, tá, Andréia? E tem meu Dockerfile prontinho. Quando eu comito isso em uma certa esteira DevOps, aí, pessoal, o que acontece? Tá? Não sei se vocês conhecem. Ferramentas como CircleCI, GitHub Actions, GitLab, Runner, Azure DevOps, entre vários outros, até o famoso Jenkins. O que eles fazem? O que eles podem fazer? Eles constroem um ambiente em tempo de execução, em tempo de pipeline, e esse é o exemplo mais claro de uso de container. Significa, por exemplo, o GitHub Actions, tá, pessoal? Ele vai criar um ambiente, ou seja, ele vai pegar um container. Por exemplo, quero usar uma máquina Windows para fazer o build da minha aplicação. Então, ele vai criar uma máquina Windows, uma máquina Linux. Então, ele está criando, rodando um container. E aí, pessoal, você pode falar assim com o seu DevOps, tá? DevOps, o meu build, nesse Dockerfile meu aqui, eu vou usar a imagem ABCD. Ou seja, quando eu estiver correndo o meu pipeline, o container que for usado no pipeline tem que ter a imagem A, B ou C. Senão, meu build não vai funcionar. Então, pessoal, eu quero dar um exemplo para vocês de uso mais vivo de Docker, uso mais vivo de container. O tempo todo, quando eu estou falando de pipeline, quando as máquinas são criadas em tempo de execução, não são nada mais do que containers, imagens previamente fabricadas, depois entregues a um runner da vida, tá bom? Para que você possa fazer os builds, tanto os CIs quanto os seus CDs. Tudo bem? Então, esse é o exemplo mais prático, um pouco mais robusto de uso de containers via Docker. Outro tema muito importante é o seguinte, sabe quando vocês chegam lá, né? Edinho, eu tenho o Windows, né? E eu estou codificando aqui alguma coisa e preciso muito, amigo, que eu tenha um ambiente Linux na minha máquina. Sabe aquele famoso Windows WSL2, onde no seu, por exemplo, Visual Code, você pode usar um ambiente Linux? Este é outro exemplo, pessoal. Significa que o sistema operacional Windows como um todo, ele é um grande interpretador de imagens Docker, de containers, e nesse momento aqui, pessoal, eu estou de fato rodando um container. Então veja que container é muito mais usado em muitos mais cenários do que aquele pequeno exemplo que eu dei de uma imagem em Python, de uma imagem para Java, etc. Então, são outras aplicações cada vez mais comuns em nosso dia a dia para o uso de containers e dockers. Tudo bem? Bem, acho que com isso a gente encerra um pouco mais formais o nosso primeiro encontro. Alguém teve alguma dúvida, quer observar algo? Ou foi tranquilo? Então, vamos que vamos, pessoal. Vamos lá. Antes de mostrar esse slide, eu quero acessar esse pequeno portal que eu deixo aqui no canto para vocês. É o seguinte, tudo que eu falar com vocês de hoje até o final do nosso evento são meros comandos, são comandos que eu não inventei, estão todos disponíveis na página oficial da Docker, tá bom? E eu selecionei uns que eu acho adequado, tá? Mas não se atenham ao material que aqui eu vou colocar para vocês. Saibam, isso aqui é o básico e vocês podem complementá-los pelo site oficial, tá bom? E alguns comandos que aqui eu vou colocar em sigla, né? Docker Image LS. Existem outras formas de fazer o mesmo comando, tá bom? Usando termos mais longos ou termos mais encurtados, tá bom? Mas todos esses comandos, eu deixei o link na parte inferior desse slide, referem-se a essa página oficial da Docker. Vamos lá. Bem, Edil, você me contou, então, que eu tenho aplicações em Java, Node, whatever, e eu faço um Dockerfile, depois que eu faço um Dockerfile, faço um build, nasce a minha imagem. Perfeitamente. Então, se você faz isso o tempo todo, seja no seu computador local ou num hub qualquer externo, você tem uma biblioteca cheia de imagens. Então, saibam, pessoal, que o Docker Image LS nada mais é do que uma listagem.
imagens. Isso significa que é todo o seu histórico de imagens que ou foram descidas para sua máquina via pool, ou que você fez seus builds, tá bom? Então, eu tenho dados como o nome, o tag, o digest, quando foi criada, e o tamanho físico dela em seu computador, tá bom? Nada complexo, algo muito do trivial, tá bom? Edinho, amigo, você me comentou o tempo todo aí que eu posso usar hubs externos. Eu daria um comando do tipo Docker Image LS para a Amazon? Não, pessoal, tá bom? Esse comando aqui é especificamente para um host onde o Docker gerencia as imagens, tá bom? Quando você usa hubs externos, exemplo, a Amazon ECR, tá? O Elastic Container Registry. Lá você vai usar o SDK, né? O CLI da Amazon, com um comando específico para listar imagens lá, tá bom? Então, por gentileza, não confundam Docker Image LS, que é o ambiente todo gerenciado pela Docker, com a listagem de imagens fora, em outros hubs, tá bom? Normalmente, para não falar 100% de todos eles, vão ter um SDK ou um CLI para fazer essa interação com a sua listagem, tá bom? Legal. Por enquanto, aqui é muito simples, a cada passagem de um comando eu vou lhes perguntar se ficou claro o suficiente para irmos para o próximo. Tá bom? Let's go. Deixa eu botar aqui. Edinho, se eu tenho uma imagem, eu fiz aqui um teste bem bobinho, bem simples, e quero removê-lo. Então tá bom. Então eu tenho o comando docker image rm, o path da minha imagem, o nome e a tag, tá bom? Então, o path, nesse pequeno exemplo que eu deixo para vocês na parte superior, eu tenho um pequeno path virtual, webinar, a imagem do nosso Python, é a imagem 1.0, porque essa tag específica nela, e se eu fizer esse docker image rm, simplesmente ela vai ser excluída. E a parte melhor de trabalhar com Docker e containers, né? Lembra-se que a gente falou o tempo todo de buildar, etc. O comportamento da aplicação não pode mudar? Se você não mudou o seu código-fonte ou não mudou o seu Dockerfile, você pode fazer o Docker build e o Docker rm infinitas vezes. O comportamento será o mesmo, tá bom? Daqui a pouco, no nosso documento de hands-on, vamos apagar algumas coisinhas aqui. Por enquanto, vamos nos ater a percorrer por os comandos. Docker image prune, tá? -a. Pessoal, o comando para você remover a imagem, ele tem uma certa restrição. Você não pode apagar uma imagem se você tem um container em execução. Concorda comigo? O container não é executado a partir de uma imagem. Então, não faz sentido eu matar a imagem sem matar o container, tá bom? Mas, Edinho, daqui a pouco a gente fala mais de container, tá? Por enquanto, no contexto de imagens. Edinho, eu tenho certeza que eu tenho aqui um monte de imagens velhas e eu quero o seguinte, eu quero um comando, amigo, para apagar tudo. Todas as imagens que não estão em uso. Então, ao invés de você dar um docker image rm em imagem por imagem, tem o comando docker image prune-a. Significa que sua biblioteca local de imagens, aquelas que não estiverem em uso por um container, vão ser apagadas, tá bom? Nenhuma novidade a mais, nenhum problema a mais, nenhum adendo a mais, tá bom? Docker pull é o que eu expliquei no slide anterior. Edinho, eu não quero fazer um build. Eu quero preencher minha biblioteca local com as imagens que eu vou utilizar. Não se esqueçam, quando você tem um Dockerfile e faz o build dele, se a imagem não existe localmente, o Docker pull acontece automaticamente, tá bom? Mas às vezes você quer já deixar tudo prontinho, tudo organizadinho. Significa que você pode fazer Docker pull. Então, Docker pull, Ubuntu 2.20.04. Você está fazendo downloads, você está indo no repositório do Hub e está fazendo um armazenamento local daquela imagem em seu computador, tá bom? Não se esqueça, se você não fizer isso, ao fazer o build da sua imagem, o Docker vai tentar fazer o pull automaticamente.
fazer o pull do Docker Hub que estiver autenticado. Tranquilo? Legal. Docker, deixa eu minimizar um pouco aqui, pessoal. Esse comando aqui que é um dos mais importantes para ver a coisa acontecer, tá? Docker build e alguns argumentos aí, tá bom? Eu vou colocar o "-t" aqui, que é para eu referenciar, eu quero que aquele Dockerfile, tá bom? Seja construído num grande pacote, numa grande imagem, e eu falo nesse momento, repository name / a imagem e a tag, pessoal, é o que eu acabei de mostrar aqui na parte superior, tá bom? Você está dizendo o path, o nome e a tag que você quer dar para aquele seu pacote, tá bom? E o path do Dockerfile você tem que fazer o build apontando, referenciando para o local onde está o arquivo Dockerfile. Por quê? Porque é o Dockerfile o conjunto de instruções que faz nascer uma imagem Docker. Tá bom? Existem outros argumentos para você fazer um Docker build, mas esse aqui é um argumento já suficiente para a Andrea, por exemplo, pegar seu arquivo Java, deixar num certo diretório, fazer a descrição do seu Dockerfile e ter um pacote de uma imagem para transformar-se num container de toda a sua solução de software. Tá bom? Docker push. Só um instante, pessoal. Andrea, mas se você fazer a limpeza dos arquivos duplicados, por exemplo, o Docker atualiza conforme o ambiente mais atual? Andrea, sempre vai depender, tá bom, do que estiver dentro do comando from em seu Dockerfile. Por exemplo, você chegou e limpou, né, todo o seu ambiente, tá tudo limpinho, tá? Mas aí, Andrea, você criou um arquivo Dockerfile e nele tem a linha chamada from Ubuntu 20.04. Ele vai buscar especificamente aquela versão de imagem, tá bom? Se você, tá, Andrea, no seu Dockerfile, colocar assim, from Ubuntu, ele vai lá no Docker Hub e vai pegar o latest. Então, a questão você pode sempre limpar, tá bom? Se você fizer um pull, você vai controlar o que você quer armazenar. E se você fazer um build, virar para o seu ambiente o que estiver na tag from de seu Dockerfile, tá bom? Então, digamos que é mais você que vai controlar aí qual é o ambiente mais atual, qual é a imagem que vai ser utilizada. Tudo bem? Vê se eu consegui explicar melhor a sua dúvida. Sim, tem sim, tá bom? Sempre que você vai fazer um from dentro do Dockerfile, você pode especificar, tá? Nome da imagem, tag. Então, você pode, por exemplo, falar assim, Edson, a minha aplicação, tá? Ela depende especificamente de um Nginx 2.04. Você pode definir especificamente qual que é o versionamento desejado para o seu pacote que vai ser construído. Tá bom? Consegui responder à altura da sua dúvida? Maravilha. Paramos então no Docker Push, né? Docker Push é o seguinte, pessoal. Você você tem uma aplicação de software ou até de infraestrutura. Eu vou dar exemplos hoje de imagens Docker de infraestrutura. E você, então, já fez o Dockerfile, a sua aplicação, o Dockerfile e fez o build, né? E você está numa empresa. A sua empresa falou assim, olha, eu preciso muito daquela sua imagem Docker. Eu vou usar ela em outro projeto. O Docker Push é você armazenar, entre aspas, fazer um upload do sua imagem Docker num hub específico. Tá bom? Tem alguém querendo fazer uma dúvida? Falar uma dúvida? Então tá, vou seguir aqui, tá? Então, o Docker Push nada mais é que o inverso do pull. Ele vai enviar, armazenar aquela imagem que, por enquanto, está no seu ambiente local, no hub que você especificar. Tá bom? Eu tentei criar, pessoal, essa linha de tempo aqui para fazer sentido, tá? Então, você lista e enxerga como está a sua biblioteca local.
Você pode expurgar especificamente aquilo que você não quer utilizar. Você pode expurgar tudo aquilo que não está em uso por um container. Você pode baixar, você pode especificar, trazer para o seu ambiente local imagens especificadas, construir novas imagens a partir do seu Dockerfile e depois armazenar aquilo além do seu ambiente local, em um repositório específico, talvez fora do seu ambiente ou até dentro da sua empresa. Tudo bem? Eu separei para vocês comandos muito comuns, entre aspas, básicos o suficiente para você aprender a trabalhar com imagens. Tranquilo, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa, recordar? Fique à vontade. Antes de passarmos para o próximo conjunto de comandos, para uma outra característica agora. Deixa eu ver aqui, Santos da André tem alguém? Ok. Então, está bem. Entre aspas, já estamos aptos o suficiente para poder brincar com imagens. Só que não se esqueçam, né? Depois que eu tenho a imagem pronta, significa que eu tenho um pacote com um software, uma solução de tecnologia ali dentro. Só um instante. Vou dar um corte aqui, pessoal. Vou botar para o Marcelo. Para dar um push para um repositório privado, tem alguma diferença no comando? O Marcelo, depende muito, amigo, especificamente do seu Docker login, tá bom? Vou dar uma pequenina parada aqui para o Marcelo ver alguma coisa bem online aqui. Marcelo, eu até separei, campeão. Faremos daqui a pouco, olha, um push lá para a Amazon. Olha, observe, Marcelo, que o Docker Push é a mesma coisa, observe. E aqui, olha, eu estou referenciando um hub, um path que está dentro do Amazon ECR. Então, o comando tecnicamente é o mesmo, falou? O que depende é exatamente o seu Docker Login. Beleza? Maravilha, amigo. Bem, voltamos aqui ao nosso assunto. Estamos aptos o suficiente para mexer com imagens. Então, como eu estava falando, pronto, Edinho, já tenho o meu pacote pronto. Agora eu tenho que consumi-lo, botar para rodar. É o seguinte, vamos ver comandos na mesma lógica de explicação para mexer com container. Container, digamos, é o software vivo ali, entregue, tá bom? Mesma coisa, pessoal. Aqui muda-se um pouco a grafia, a sintaxe. É o seguinte, assim como nós listamos quais eram as imagens em meu localhost, eu quero ver quais são os containers que estão lá em execução. Então, Docker PS. Observem só. Docker PS. Opa. Docker não existe, não. Este é um pequeno exemplo de aqui estão os containers em execução nesse momento, tá bom? Edinho, quando eu executo um comando, daqui a pouco eu quero explicar uma característica de um container, né, pessoal? Um container, sabe? Ele nasce e morre. Vai depender muito bem do que ele tem, qual é o propósito de vida dele, tá? Então, se eu crio um container e ele morre, concorda que fica algum registro dele ali no ar? Vejam só, pessoal. Docker PS--A. O "-A vai te mostrar, sabe, tantos containers que estão em execução, quanto os containers que não estão em execução. Tá bom? Então, ele é mais completo. Ele te mostra de verdade tudo que em algum momento você deu um Docker run. Tá bom? Então, a diferença do Docker... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. A diferença do Docker PS para o Docker PS-A é PS, só aqueles ativos rodando em execução. E o Docker PS-A são todos, porque um container, daqui a pouco veremos, ele tem um certo propósito de vida, tá bom? E às vezes ele nasce, processa e morre. Só que fica lá. Ó. Se você não apagar ele, ele fica na sua máquina para sempre, tá bom? Essas três bolinhas aqui, pessoal, eu tenho que falar um pouco especificamente delas, tá? Bem,
Na interface você vai ter um Container ID, né? Então, se você está iniciando um processo, normalmente a gente coloca um identificador para ele. Então, um Container ID, ele é único em seu ambiente local. O container, a imagem, né? Essa instância de software, ela é derivada daquela imagem que foi previamente buildada. Esse command é uma coisa muito importante. Até no último slide desse nosso encontro, eu coloquei lá, que sacanagem não termos tanto tempo, tá? Porque eu queria falar sobre command, CMD, e entry point. Enfim, é o seguinte, quando você dá um run em um container, você pode passar um entry point, ou um command para ele, que é o primeiro comando, a primeira ação que ele tem que fazer, tá? Então, command é o comando que é executado assim que o container é executado, tá bom? Então, guarde isso na cabeça, isso é importante. Lá no finalzinho do nosso encontro, eu vou falar um pouquinho de alguns elementos e lá estará essa anotação, tá? Desde quando ele está criado, o uptime do seu status, as portas, sim, falaremos aqui de portas, que é muito importante, principalmente lá na seção que falaremos do objeto network. E o nome do container. Se não me engano, eu falei para vocês no último encontro que quando você não dá um nome para a imagem, ou você não dá, perdão, né? Quando você não dá um nome para o container, de todo jeito, um nome é dado a ele. E não se esqueçam, os nomes estranhos que ali aparecem são nome de pessoas, tecnologias, são nome de elementos importantes da sociedade. É um joker, né, do pessoal da Docker, mas não se esqueçam, todo container tem um nome, dado por você ou não, tá? Enfim, Docker RM e o nome do container ou o ID do container. Bem, pessoal, assim como eu posso e preciso, né, apagar as minhas imagens, olha, Edinho, aquele minha aplicação lá em Java, eu já rodei ela, já testei ela e não quero mais. Então você pode excluir, remover aquele container. Coisa importante, muito importante. Lembra-se que eu falei para vocês que para você fazer um remove de uma imagem, não pode ter um container em execução para ela? Tem uma certa lógica básica, né, por trás disso. E também é óbvio, eu não posso remover um container se ele não estiver parado, tá? Então, pessoal, aqui embaixo eu coloquei alguns pequenos comandos bem triviais, tá? Mas o container, para você dar um RM, ele tem que estar em stopped, tá? Não se esqueçam, um Docker RM só vai funcionar se você, primeiramente, fazer um stop daquele container, tá bom? Docker container prune é igualzinho o e-mail de prune, né? Aqui não precisa do menos A, não. E funciona assim, vai, Jim. Eu fiz tantos testes aqui, amigo. Eu fiz tantos Docker runs. Eu tenho certeza que tem um monte de container que estão stopped, né? E eu não quero eles mais. Não se esqueçam. Ao invés de fazer um Docker RM, imagem container por container, faça um container, um Docker container prune. Significa que todos os containers que não estão em execução, que estão em stopped, vão ser eliminados. Volta a falar da maravilha que é container. Nossa, Edinho, se eu apaguei sem querer uma imagem, um container, sem problema, faça um novo Docker Run e o seu software nasce de novo. Essa é a flexibilidade que temos quando trabalhamos com a parte de containers e Dockers, tá bom? Bem, comandos bem triviais e é importante saber a distinção entre eles, tá, pessoal? Docker pause, o nome do container ou ID do container. Pessoal, ele paralisa os processos internos do container. Exemplo, imagina que você fez uma imagem para um Ubuntu. Você quer ter em seu computador uma versãozinha do Ubuntu rodando como container, tá? E quando você faz um Docker pause, você paralisa os processos, os PIDs daquela máquina Ubuntu, tá? O Docker pause não tem a ver com, eu posso te explicar, com o status do container em si, sabe? Tem a ver com o comportamento interno daquele container, tá bom? O container está em execução, mas o que está contido dentro dele está paralisado, tá?
O unpause. Unpause volta com o conteúdo interno daquele container em atividade, tá bom? Docker stop é o que eu expliquei, né? Você criou uma imagem, por exemplo, do Ubuntu, fez os testes e está tudo maravilhoso, e você quer eliminar aquela instância. Você faz o Docker stop. Ele vai, de fato, paralisar o container por todo. É como se você fizesse um turn off do seu Ubuntu, por exemplo, tá bom? E depois de um Docker stop, não se esqueça, pode ter execução do Docker prune ou do Docker rm. Docker start, não se esqueça, se eu estou com a máquina com o container parado, estopado, você pode reiniciá-lo. Significa que você está dando um turn on naquela máquina de software. Tudo bem? Me contem. Tranquilo a parte de containers, novamente fazendo aquela trilha para fazer sentido as coisas, né? Eu listo como é que está meu ambiente em relação a imagens nos meus containers. Eu posso verificar containers em execução ou que não estão em execução. Posso remover aquilo que não me interessa mais, remover tudo aquilo que não me interessa mais, contanto que estejam paralisados, e alguns comandos intermediários, aquilo que eu quero manter. Tá bom? Essa é uma ordem lógica para aprender esses sentidos aqui. Tá? Veremos aqui o chat. Tarcísio, beleza. Rodrigo, e o pause é como se fosse um sleep? Exatamente. Rodrigo, você está com uma máquina, um ambiente Linux, um ambiente Microsoft, tem um container Microsoft também, né? E você fala, cara, eu quero paralisar tudo agora, porque depois eu quero até fazer um stop, eu quero fazer um snapshot do container. É possível também, tá? É um sleep dentro da máquina virtual, tá bom? A máquina virtual rodando dentro de um container. Esse pau dos recursos daquele container? Não, Rodrigo. Concorda que, vamos supor, tá, Rodrigo? E vê se eu entendi bem. Imagina que eu tenho um container, tá bom? E esse container, por exemplo, ele faz um bind em algum tipo de volume, tá bom? Se você der um pause, tá, Rodrigo? Os binds, eles continuam atrelados lá. Principalmente se você fizer um bind de volume, gerenciado pelo Docker. Você não perde essa relação, tá? Somente se você paralisar de fato, dar um stop, que você mata as outras relações daquele container com as outras características do seu ambiente. Tá ok? Ver se eu consegui entender bem sua pergunta e explicá-la ao nível adequado, amigo. Por nada, campeão. Vamos dar uma fechada aqui. Legal. Bem, nós falamos de imagens, depois as imagens elas têm relações com containers, e agora eu tenho o comando que é o mais principal, é o mais importante de todos, pessoal, para esse nosso escopo de aprendizado, tá? Bem, se eu tenho uma imagem, para aquela imagem tornar-se um container, o comando é o docker run, tá? E, pessoal, ele é o mais importante de todos. Sabe por quê? É a mesma coisa que você pegar um computador, tá bom? Um servidor, seja ele virtual, um servidor físico, colocar algumas informações de entrada e ligá-lo, tá? Então, o comando, os argumentos da linha de comando do Docker Run é fundamental. É por aqui que você passa variáveis de ambiente, que você passa se você quer interagir com o container ou não, se você quer que ele seja executado em segundo plano, se você quer que ele processe e depois seja desatachado automaticamente. Então, é extremamente importante que de todos os comandos que eu falei para vocês até o momento, tá? Esse aqui você tem que realmente, entre aspas, dominar, tá bom? Porque, às vezes, sua imagem está muito correta, o seu build está correto, mas a forma como você inicializa o seu container está errada. Aí não caiam naquela cilada, hein, Edinho? Você prometeu para mim, cara, lá na primeira aula, no primeiro slide, que quando a gente trabalha com container, né? O container, aquela imagem, ela tem que ter o mesmo comportamento no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de qualidade, no ambiente produtivo. E eu lhes prometo que tem que ser, tá, pessoal?
Mas pensa comigo, e se a pessoa que pegou sua imagem em dev fez um Docker Run de um jeito, a pessoa fez um Docker Run de outro jeito em QA, e o de produção fez outro Docker Run? Significa que você vai ter comportamentos distintos. Por isso, é muito importante que você, não é para você decorar, mas é para você ter sentido, domínio do Docker Run, tá bom? Desculpa se eu falei muito sobre ele, mas é porque ele é muito importante mesmo. E aqui é uma pequena síntese de argumentos necessários para você brincar e começar a sua vida de containers. É o seguinte, o que é esse options? Eu vou trabalhar com vocês apenas 3 options, tá? Por exemplo, o I, né, o traço I, ele vai iniciar o nosso container, tá? E a nossa interface, nossa linha de comando, sabe? Ela já vai sair, digamos, do prompt e já vai cair dentro do prompt do container. Por exemplo, se eu pegar a imagem que tenha um Ubuntu, quando eu fizer docker run -i naquele Ubuntu, sabe? Ele já vai automaticamente me colocar dentro do terminal de comandos do Ubuntu. Então, chama-se -i. Inicia e você já entra no container, tá? O "-t", na verdade, me perdoe, né? O "-i" já me coloca dentro. O "-t" já me coloca dentro do terminal de comandos, tá? Então, normalmente, eu vou dar um "-it". I para eu entrar, T para a parte de terminal, ok? E o D? O D é o seguinte, Diogo, eu quero dar um Docker Run nesse container e eu quero que ele automaticamente fica rodando aí de baixo, em background. Você dá o "-t", ele executa o container detached. Ele coloca ele em segundo plano, tá bom? E se você der um Docker PS, um Docker PS -a, você vai conseguir ver lá rodando quietinho, tá bom? O repositório, né, a imagem e a tag, é o caminho para a imagem. Olha, se você fez um build num PFABCD, minha imagem 1.0, é esse momento que você vai especificar. Execute aquela imagem, aquele pacote de software. Tá? Commands. Eu vou trabalhar aqui não muitos commands com vocês, tá bom? Mas não se esqueçam. Lembra que eu falei anteriormente, com licença, que todo container ele pode nascer e já de cara, pessoal, processar algo. Esse algo você coloca nos commands, tá? E depois veremos um pouquinho, se der tempo, o que é o tal do entry point. É uma outra forma de você especificar o que é para acontecer no começo. Olha, nasce container e faça isso, tá bom? Veja um pequeno exemplo. O Edinho, eu quero fazer um Docker Run da imagem do Ubuntu e quero que o command, eu quero que ele faça um ping de 15 vezes um certo IP. Então, commands é o primeiro comando, primeiro workload que você quer que ele execute, tá bom? E args, nossa, args tem para mais de metro, tá? Aqui na parte inferior eu tenho alguns exemplos de args, tá, pessoal? Deixa minha barrinha aqui, beleza, desligou. "-p". O "-p" é quando você quer mapear. De novo, meu software dentro do container, né? Ele é exposto na porta 80. Mas olha, quando aquele container for criado, ele for gerado, eu quero que as pessoas acessem-no pela porta 1, 2, 3, 4. Significa, pessoal, que quando alguém vai no browser, por exemplo, e coloca software dedinho, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, o próprio Docker faz um expose, né? Ele pega aquela porta 1, 2, 3, 4 e faz um forward para a porta 80 dentro do container, tá bom? Quando fazer isso? Exemplo, quando você trabalha com o Nginx, a porta padrão é 32.000, se não me engano, né? Tem duas formas. Você pode pegar o seu Dockerfile, chamar o seu Nginx, customizar as portas já dentro do seu container e aqui não fazer redirect nenhum, sabe? Ou não, eu quero que o container fique intacto, Edinho, e através do argumento "-p, eu quero definir o meu redirect, tá bom? É uma aplicação prática para o uso do argumento "-p, tá? O "-v",
Esse aqui eu tenho que falar algo muito importante. Menos V é de volume, né? Você está definindo, olha, esse container nasceu. Todo container é stateless. Eu vou explicar um pouco mais dos args e volto no assunto stateless, tá? E o menos V vai especificar o seguinte: nasce container. Olha, esse path, que seja num repositório local, que seja numa nuvem, whatever, é dentro de você esse path. Então, você está fazendo um bind, você está especificando onde vai ter um espaço, entre aspas, em disco para você armazenar suas informações, tá? O menos name é o nome do container. Se você não colocar, um nome maravilhoso vai ser colocado para ti automaticamente, tá? E eu falei também do tal do entral point, né? Se você não usar commands, você pode passar o entral point. Depois eu falo um pouco da diferença do commands e entral points. Pena que a gente não vai ter tempo para falar plenamente. Mas não se esqueça, commands e entral point é o primeiro workload que você quer que seu container execute. Tá bom? Bem, se não me engano, agora eu vou para o hands-on. Tem mais, cara. Calma, deixa eu parar um pouquinho aqui. É o seguinte, pessoal. Eu preciso entrar num detalhe, num mérito aqui, que é design pattern, né? Existem várias formas de você construir soluções de tecnologia, né? Uma solução muito conhecida e cada vez mais necessária chama-se microserviços, né? É imprescindível. E microserviços, você quase de forma automatizada já pensa em containers, tá? Não é obrigatório, mas é fundamental, tá? E um microserviço baseado em container, ele nasceu para ser, como é que eu posso dizer? Alguém já ouviu falar de um ambiente cattle and pet, né? Um cattle é um gado, né? Eu uso, se ele morrer, tanto faz, depois ele nasce de novo. E o ambiente pet é aquele ambiente que, cara, é meu bichinho de estimação, sabe? Ele não pode morrer jamais, ele é maravilhoso. Num contexto de microserviços baseado em containers, nós focamos em questões cattle, ou seja, container, pessoal, numa boa, ele nasceu para morrer. Ou melhor, se ele morrer, ele não pode causar impactos maiores no meu conjunto de software. Sabe por quê? Quando a gente fala de containers, e nós falaremos de orquestração de containers, um container ele tem uma imagem, concorda comigo? E em momento algum eu falei para vocês ficar guardando dados dentro daquelas imagens, dentro dos containers. Porque se ele morrer, o orquestrador de container fala o seguinte, sabe? Aquele container ali morreu. Aqui, pega a imagem dele ali, por favor, e sobe outra instância. E isso pode acontecer infinitas vezes. Então, pessoal, é muito importante saber que se uma coisa morre, eu não posso guardar nada de importante dentro dela. Por isso que nós falamos que containers, eles são stateless. Eu não posso guardar estados, muito menos dados, dentro de um container. Por esse motivo, é fundamental que você trabalhe com volumes, tá bom? Os volumes, exemplo, Edinho, eu quero usar como volume a AWS S3. Pode usar. Eu tenho um servidor de arquivos muito importante em minha empresa. Pode usá-lo. Então, não se esqueça, containers têm essa capacidade de trabalhar com volumes. Esses volumes são sempre externos aos containers, porque um container pode morrer, tá bom? Edinho, você está me enganando, cara. E se eu criar um container do tipo Ubuntu? Ok. Meu container ele nunca vai morrer. Parabéns. Eu não conheço isso até hoje, tá? E se é uma máquina Ubuntu, Edinho, eu posso sim receber alguns conteúdos e armazenar naquele Ubuntu. Pode, não tem problema não, tá bom? Só que se seu container morrer, pessoal, seus dados morrerão juntos com ele, tá bom? Então, foquem nisso. Cattle. A tecnologia hoje em dia,
ela é totalmente despreendida de Estado, tá? Por quê? Porque eu não quero depender de ter um ser humano, de ter outra tecnologia monitorando, garantindo que nunca morra. E container, ele pode morrer, porque os orquestradores vão se encarregar de colocar no ar as soon as possible. Tudo bem? Talvez, eu vi que vai ter outro amigo nosso de Kubernetes, participem, é fantástico, tá bom? Bem, alguém tem alguma dúvida, quer complementar, quer comentar algo do cenário de containers? Laurentino, são estas as palavras, né? Eu não quero ter mais pets. Ter uma tecnologia pets é caro, tá bom? E os orquestradores fazem isso. Se eu tenho imagens prontinhas, elas são estáveis, né? Se morreu, coloca outro lugar. Tudo bem? Faço suas palavras as minhas, meu amigo. Obrigado. Tá bom? Legal, pessoal. Acho que todo mundo está muito familiarizado com o design pattern de microserviços, né? Mas só um pequeno adendo antes de ir adiante. Vocês sabiam, com licença, vamos pegar um site muito simples aqui, tá, pessoal? AWS. AWS. Esse aqui. A parte de varejo do pessoal. Vamos bater esse aqui, não tem problema não. Olha, pessoal, quando você começa a trabalhar muito com containers, muito com microserviços, é muito comum você ter uma solução de software como um portal simples como este, e por detrás dele, sabiam, que podem ter vários containers? Por exemplo, eu posso ter um container que é o responsável por esse header. Eu tenho outro container que pode ser meu footer. São exemplos, tá, pessoal? Porque imagine que, sem querer, deu alguma zica lá no footer e o container caiu. Concordam comigo que o resto da tecnologia continua independente do footer ou do header? Então, quando você trabalha com microserviços, e eu falei que tem muito a ver com containers, é porque as tecnologias, cada vez mais, elas são fragmentadas em tamanhos menores, tá? E por esse motivo, elas podem morrer. E por morrer, são stateless. E por ser stateless, eu uso volumes. Tá bom? Considerem essa abordagem bem simplória como algo muito comum nesse mundo que estamos vivendo de tecnologias. Tá bom? Talvez também falaremos de microserviços em outros encontros, comigo ou outra pessoa, vai ser um prazer. Tá? Vamos voltar aqui onde estávamos. Bem, somos uma equipe exímia em lidar com imagens, exímia com algumas características de containers. Estamos assim, sabidos que o Docker Run é fundamental, é ele que vai dar origem ao nascimento do meu produto de software. E aqui, bem, Edson, a minha imagem é muito boa, eu botei meus containers para rodar, estão impecáveis. Assim como um servidor, né? Assim como um serviço em execução, eu quero obter algumas características daquele serviço, eu quero interagir com aquele serviço, né? Com aquele container. Então, separei alguns comandos importantes de interatividade com containers, todos em execução. Tá? Exemplo, Docker Logs. Bem, se você tem um servidor e ele produziu algumas ações, normalmente ele vai armazenar logs de processamento, concorda comigo? E o Docker, de forma nativa, já armazena logs dos containers. É nativo dele, tá, pessoal? Então, o comando docker logs e o container que você deseja vai exibir os logs do container, tá, pessoal? Não confundam isso como logs da aplicação de software contida no container, ok? São coisas distintas. Aqui são informações do processamento do container, tá bom? Docker Stats. Bem, pensem comigo. Eu sou um Kubernetes
e quero saber se aquele container está sadio ou não. Para eu saber se algo está sadio ou não, eu tenho que monitorar. Então, o comando docker stats, o container desejado, tá? Ele vai te devolver características naquele plano de execução. Memória, CPU, inputs, outputs, PIDs. Então, quando um orquestrador está para saber se algo está sadio ou não, imagina que eu sou o node master de um Kubernetes. Ele, em algum momento, está executando um Docker stats dos containers que estão dentro de pods, dentro de nós, para saber quem que morreu ou não morreu. Ou quem está engarrafado ali. Tá bom? Docker attach e o container desejado, tá, pessoal? Lembra-se que eu falei com vocês que nós podemos dar um docker run, voltemos um pouquinho aqui, eu tenho aqui uma option que é o D, ou seja, container nasce e fica aí, cara, em segundo plano. Então, tá bonitinho, você dá um docker ps, você tá vendo ele, e se você precisar acessar aquele ambiente, acessar aquele, entre aspas, aquele Ubuntu que eu acabei de dar vida a ele, por exemplo, o Docker Attach vai transformar a sua interface de comando no terminal de comandos daquele container. Você está plugado, você está conectado ao ambiente do container. Por favor, não confundam estar conectado ao produto de software que ele está produzindo, tá bom? Docker exec. Novamente, né? O container está lá em execução, tá? Está quietinho, está rodando em segundo plano. E você precisa que ele execute um comando. Exemplo, eu aqui dei vida a um ambiente que é uma imagem de um Ubuntu, ele está quietinho lá, e eu quero fazer um teste, cara. Eu quero pingar alguma coisa, eu quero fazer um backup de alguma coisa. Então, o comando docker exec é para você executar comandos dentro do container. É como se você fizesse o API REST. Estou consumindo você e faça isso, tá bom? É um mecanismo de interação para execução de comandos a um container em execução. Docker CP. Eu tenho conteúdos no meu localhost que eu quero passar para dentro de alguma parte do container ou vice-versa. Eu tenho informações geradas dentro do container e quero trazer para o meu localhost. Docker CP é o copy. Então, Docker CP interage na cópia, no traslado de informações e conteúdos do host local para o container em execução. E não se esqueçam, Edinho, você falou comigo que eu não posso guardar dados dentro do container. Mas eu posso fazer um Docker CP assim, né? Eu fiz um Docker Run usando um volume e estou guardando dados naquele volume, tá? Só que você não tem acesso àquele volume. Vamos supor, você não tem acesso àquele AWS S3. Então, você pode fazer um Docker SP, acessando aquele bind volume do seu container, que, quando acessado, está dialogando com o S3, tá bom? É uma aplicação prática do Docker CP para copiar algum tipo de log, copiar algum produto de informação que o seu container produziu. Tá ok? Deixa eu dar uma paradinha aqui, lhes perguntar se até agora está fazendo sentido, porque acredito que já estamos prontos para ir para o nosso hands-on. André, daqui a pouquinho eu vou dar uma amenizada, vou dar aqui um pequeno time para vocês pensarem aí, mandar as dúvidas à vontade, interagir, para dar essa respirada junto com vocês. Porque, se não me engano, olha, a próxima parte eu vou falar do Portainer, que eu tentei abrir na última aula, mas a senha estava incorreta. Vou falar um pouco dele aqui. E dá-lhe hands-on. Aqui é onde nós nascemos hoje. Por gentileza, sinta-se à vontade, hein? Edinho, não ficou claro em alguma coisa sobre imagens ou sobre containers? Queria saber um pouco mais para botar o container em ação, o Docker Run? Ou a interatividade com o container? Se tiverem algum tipo de questionamento ou interatividade comigo, sintam-se à vontade.
Ô, Andréia, olha, para ser um Big Data, tá? Não tem muito sentido, não. Mas veja bem, o que eu, Edinho, poderia fazer? Uh, eu tenho lá o Google BigQuery, tá? Deixa ele quietinho, ou o próprio o Google Cloud, o Google Cloud tem o BigQuery, e esqueci o nome do produto da Google para a parte de Big Data, tem um outro nome. Mas aí o que você pode fazer, tá, André? Você pode ter um container que vai processar informações, mas vai armazenar num volume, tá? Ou em um Big Data. Por exemplo, Edinho, eu tenho uma diversidade grande de aplicações na minha empresa, eu tenho um container que fica ali processando, fica lendo esses dados, e ele insere, ele é minha bridge com os meus servidores de Big Data, tá? Isso faz sentido. Ele em si, ser um Big Data, não faz muito sentido, a não ser que ele seja a camada de aplicação, mas que os dados ficam guardados em uma outra camada de armazenamento de dados. Vou te dar um exemplo, tá? Você já deve ter ouvido falar do famoso ELK, né? O Elastic Search. O Elasticsearch, você consegue executar, por exemplo, o Kibana como container. Mas o Kibana como container, sabe? Ele vai pegar os dados, fazer aquela coisa maravilhosa com as métricas, mas os dados em si não estão ali, não. Eles estão lá na parte de armazenamento dos dados, das key pairs, que não fica no container. Tá bom? Então, outro exemplo muito prático, né, pessoal? SonarQube. SonarQube é uma tecnologia para fazer cobertura de segurança e qualidade de código-fonte. Quando você roda o SonarQube como container, você fala, caramba, sensacional! Mas os dados, por exemplo, eu armazeno num Postgre. Tá ok? E aí, meu SonarQube pode morrer à vontade, que quando ele renascer, tá lá os dados bonitinhos no nosso Postgre. Tá ok, Andréia? Perfeito. Não se esqueçam, container é stateless. Dados que você precisar processar para com ele ficam em volumes. Vasco. Ô, Vasco, foi um prazer, meu amigo. Compartilhamos o link desse documento, você fica à vontade de consumir em offline, ok? Forte abraço, amigo. Bem, pessoal, abraço, amigo. Na última aula, eu falei o seguinte, olha, é inevitável que nós lidemos muito com linhas de comando, tá? Não só para o mundo de Docker. Nós, quando vamos trabalhar com união de tecnologias, trabalhar em muito low level, sabe? É inevitável que as coisas funcionem ali, ruendo o bit, sabe? Mas eu tinha exemplificado isso aqui, olha. Sabe todos esses comandos que nós fizemos? Grande parte deles, para não falar todos, você pode fazer, olha, usando a parte gráfica, numa tecnologia que tem uma versão gratuita, tá? Fiquem à vontade, chamada Portainer. O que o Portainer é, pessoal? É uma forma, deixa eu voltar aqui para o Home, é uma forma visual de você ver seu ambiente, interagir com seu ambiente. Olha um pequeno exemplo. Eu tenho aqui o meu localhost, tá? E consigo ver se eu tenho alguma stack de containers, quais são as minhas imagens, os meus containers de execução, volumes, as networks, que quando eu clico aqui é a mesma coisa de dar um Docker PS, por exemplo, tá bom? Mas não fique, isso aqui é maravilhoso, tá? Mas não fiquem preguiçosos e fiquem usando a camada gráfica. Só dá para aprender legal mesmo indo para linhas de comando. Acho que é mais vivo o aprendizado, tá? Mas fica a dica, né? Quando você vai trabalhar com ambientes maiores, mais complexos, tem essa tecnologia de web UI, né? Que facilita muito a vida da gente, ok? Mas foca no comando lá por enquanto, depois vocês podem brincar aqui à vontade, tá? Bem, pessoal, me perdoem, né? Já são 8h08 da noite. Não vou percorrer por todo o Hands-on com vocês, tá? Mas vou fazer aqui algumas coisas simples aqui, tá? Para ilustrar alguns comandos que vimos na parte teórica, ok?
A primeira coisa aqui, pessoal, é o seguinte. Eu tinha falado muito de containers para softwares. Eu até exemplifiquei com vocês o famoso Python lá que eu criei para vocês, beleza? Olha aqui. E se eu quiser com vocês usar um pequeno container aqui, tá? Ele se chama BuzzyBox. O BuzzyBox é um container gratuito, tá? É uma imagem gratuita com tudo que você imaginar comum de ambientes Linux, sabe? É como se você pegasse o seu Ubuntu da vida, o seu ou outra distribuição qualquer de Linux e instalasse as grandes ferramentas. Então, o BuzzyBox é um conjunto de ferramentas Linux para pingar, para copiar, para fazer backup. É um famoso canivete suíço. Ele é muito bom. Bem, o Docker Pool está fazendo um download para minha máquina. A partir de agora, eu tenho uma imagem do BuzzBox local, tá bom? Eu não fiz o build dela. É uma pequena ilustração de um Docker Pool, tá? Edio, eu queria ver por dentro dessa imagem, amigo. Esse aqui é outro comando comum, pessoal, que é o Image Inspect. Aqui você consegue ver, pessoal, todos os layers, todas as camadas e características daquela imagem. Se ela usa volume ou se ela não usa, qual que é o command padrão dela, ok? Então, a imagem Inspect vai te dar, digamos, o currículo daquela imagem, ok? Simples também, é útil para saber sobre volumes, por exemplo. Eu uso bastante para volumes. O ImageLS eu não farei com vocês, porque é algo que é só para listar, tá bom? Lembre-se dessa nossa imagem que eu fiz para vocês, que é aquela do nosso Python. Então, aqui é um exemplo de... Deixa eu dar um CD nele aqui. Já estou nele. É o webinar. Se você tem um Dockerfile nesse diretório, o comando docker build dá vida a uma imagem a partir do seu Dockerfile. Nesse instante, eu tinha comunicado para você, se tiver no meu Dockerfile alguma imagem que eu não tenha localmente, é feito um pull antes de dar vida à minha imagem. Tá bom? Se eu der aqui um Docker Image LS, vai ter uma imagem chamada Webinar, nosso Python. O webinar, esse rapazinho aqui, tá bom? Excelente. Bem, eu não quero esticar tanto o dia de vocês, aqui é um pequeno exemplo para vocês brincarem, tá? Com repositórios fora da sua máquina local. Use sua conta Amazon, por exemplo, gratuita lá, ou talvez sua conta gratuita da Google, e brinque com repositórios externos, tá? Eu queria usar esse aqui como exemplo, pessoal, que é importante. Esse aqui. Cadê você? Esse rapazinho. Eu quero dar vida a um container. Ele está a rodar em minha máquina. Eu consigo ver esse produto de software em execução, tá bom? E se isso aqui é um software em execução, dentro de um container, eu estou preocupado de saber que você está gastando muita memória. Então, eu posso aqui, olha, pessoal, fazer um Docker PS, porque eu quero pegar o container ID, tá? Estamos usando esse rapaz aqui, esse é o container ID dele. Vamos pegar aqui rapidamente. E stats também. Quanto que esse bichinho está consumindo do meu ambiente nesse exato momento? Deixa eu limpar para não ficar tão sujo. Olha, é um container tranquilo, sabe? Ele tem 4 PIDs de execução, está fazendo 2.7 KB de leitura no meu disco, 33 MB de memória, tá tranquilo, né? E pouquíssimo CPU. Isso aqui é como se eu estivesse fazendo uma operation, sabe? Para saber o quanto sadio aquele container está. Tá, pessoal? Queria muito, pessoal, fazer com vocês, tá bom? Esse aqui, que é para vocês interagir, copiar arquivo para dentro do container para dentro do seu computador local, tá bom? Perdão, não vou estender mais para não acabar com o nosso dia tão pesado,
Mas fica a dica, tá? Deixei aqui com bastante instrução para você, de fato, experimentar, tá ok? Deixa eu aqui dar uma parada de apresentar. Bem, o que acharam? Possuem dúvidas, comentários? Sintam-se à vontade. Sem dúvidas até o momento. Legal. Eu tenho certeza, tá? Que esses comandos, essas coleções de comandos é o suficiente para você falar, bem, sei sim lidar com containers e imagens, ok? Tenha bastante certeza. Tá bom?